Ora bem, então partilhando aqui um bocadinho, algumas ideias, e eu queria começar por partilhar convosco o porquê deste trabalho, onde é que surge esta ideia do trabalho na área do pensamento complexo. Eu estou claramente a construir este trabalho em cima de ombros de gigantes, de que eu vou falar a seguir, mas a motivação de base tem a ver com o facto de que os grandes desafios atuais da humanidade implicam um repensarmos as nossas relações, um repensarmos os nossos modos de organização, e o repensarmos a natureza da acoplagem entre os sistemas humanos com os sistemas ambientais, económicos, tecnológicos, físicos, enfim. A ideia de que tem-se falado nos últimos anos mais e mais de complexidade, e as ciências da complexidade cresceram um, na, na, ao mostrarem um mundo diferente daquele que nós herdamos de uma visão newtoniana, não é? Portanto, de um mundo, a passagem de um mundo linear, previsível, controlável, para um mundo não linear, imprevisível, incontrolável e cheio de coisas novas e de surpresas a cada virar da esquina. E com isto a realização de que as nossas tentativas de controlar o mundo saem inevitavelmente frustradas, porque o mundo não é controlável e não é passível de ser controlado. E na sequência desta realização, um conjunto de pensadores tem vindo a chamar a atenção para a necessidade não só de nós reconhecermos estes traços diferentes deste mundo em que nos movemos, diferentes desta visão linear e desta visão newtoniana, e de conseguirmos abraçar a sua complexidade, de conseguirmos entender, mas de conseguirmos abraçar. E portanto a ideia de que qualquer tentativa de nós conseguirmos gerir as mudanças que acontecem no nosso mundo e de conseguirmos endereçar os nossos desafios coletivos enquanto humanidade, está necessariamente dependente da nossa capacidade de compreender os processos que nos organizam, individualmente, mas enquanto coletivo, os processos que organizam o mundo do qual participamos e do qual fazemos parte. Este trabalho em particular que eu vos venho apresentar na área de pensamento complexo parte da ideia enfim, de uma extensão, se quiserem, daquilo que ficou conhecido como a lei, a Law of Requisite Variety, do Ross Ashby, um dos grandes nomes do início da cibernética e do estudo dos sistemas. E nesta adaptação desta lei, eu atrevo-me a dizer que de forma a poder gerir as mudanças num sistema qualquer que nós pretendemos afetar de alguma forma, o interventor tinha que ser comensuravelmente complexo e complexo de uma forma congruente com o sistema que visa afetar. Ora, aquilo que acontece é que, na realidade, nós muitas vezes não conseguimos bater e não conseguimos equiparar o grau de complexidade dos sistemas que nós pretendemos, com os quais pretendemos trabalhar. Sejam eles quais foram, sejam sistemas humanos, sociais, sejam sistemas biológicos. E grande parte do pressuposto deste trabalho é de que, embora nós não possamos mimetizar e não possamos emparelhar a complexidade dos sistemas com os quais podemos trabalhar, podemos talvez participar num tipo de relação com estes sistemas que ela própria se constitua como mais complexa do que nós, e no contexto dessa relação sermos guiados por ela na gestão das perturbações que vão surgindo e na gestão dos processos de mudança. Eu vou falar um bocadinho mais sobre isto mais à frente. Ana, desculpa interrompê-la, só por favor, para falar um pouquinho mais devagar, por vai ser causa da difícil tradução depois. simultânea. Esse é o problema em qualquer Obrigada. língua que eu tenho. Eu vou tentar. Eu espero que de qualquer modo os diapositivos ajudem. Eu tentei, desculpem qualquer erro, quer na versão portuguesa, quer na versão em francês, porque é possível que tenha muitos erros gramaticais, eu não tive tempo de editar o texto. Bom, então a ideia de que, enfim, ao pensarmos a complexidade, temos naturalmente que pensarmos a nós, e este foi um dos grandes contributos também do trabalho do Edgar Morin, bebendo das implicações do trabalho de vários autores na área da complexidade, nomeadamente dos contributos do Francisco Varela e do Humberto Maturana, mas partindo deste trabalho do Morin, alargarmos para a ideia de que a complexidade do interventor está naturalmente fundada nos seus modos de pensamento. E de que estes modos de pensamento são constrangidos e simultaneamente constrangem as nossas abordagens explanatórias e os modelos teóricos que depois guiam as nossas ações. A ideia então de que os nossos modos de pensamento têm que ser congruentes,
com a complexidade dos nossos sistemas-alvo. Mas a constatação de que, apesar dos avanços, particularmente tecnológicos, na área das ciências da complexidade e com, enfim, agora com toda a excitação com os modelos de Big Data e com o poder computacional que atingimos em algumas áreas, juntamente com isto vem a constatação de que os modelos de pensamento que organizam muito do nosso trabalho, mesmo na área das ciências da complexidade, não são em si mesmo complexos. Eu vou explorar um bocadinho mais esta ideia. E, portanto, a motivação para este trabalho vem da necessidade de aprofundar esta noção de pensamento complexo e de a transpor para a prática e para as nossas intervenções. A ideia, então, de que é possível nós organizarmos os nossos modos de pensamento para que eles sejam coerentes com o mundo com o qual pretendemos, enfim, dialogar, e que essa coerência gere algo de novo e que de alguma maneira guie as nossas ações e expanda as nossas possibilidades de ação. Um dos pressupostos de base deste trabalho é de que modos de pensamento, e eu vou pôr aqui relativamente mais complexo, espero à frente poder falar disto, do que é que eu quero dizer com relativamente, mas que modos de pensamento mais complexos conduzam então à emergência de informação mais relevante para que, do ponto de vista pragmático, possamos gerir a mudança nos sistemas-alvo e possamos coevoluir de uma forma positiva com os sistemas que pretendemos afetar, de uma forma que haja um maior encaixe ecossistémico entre o observador, o interventor, o sistema de interesse e os seus respectivos ambientes. Enfim, esta ideia de que o mundo complexo tem que ser pensado de maneira diferente, ou se quiserem o mundo, porque ele não é, enfim, se calhar não, o mundo em si não é complexo, ele é o que é, mas aquilo que nós identificamos como uma complexidade no mundo tem que ser pensada, tem vindo a ser retratada na literatura de várias formas. E há várias expressões na literatura que apelam, ou que se relacionam com esta ideia de pensamento complexo. E num dos trabalhos que nós realizamos em 2019, nós fomos à procura da literatura e de perceber até que ponto é que expressões como pensamento complexo, o complex systems thinking, ou o pensamento da complexidade, ou complexity thinking, se referiam à mesma coisa ou não, e até que ponto é que eles estavam bem definidos na literatura. E fizemos um trabalho de mapeamento e, enfim, de alguma maneira um mining da literatura e percebemos que a utilização destes conceitos não é de todo clara, que em vários domínios eles são usados às vezes como sinónimos, outras vezes os mesmos conceitos são usados de forma completamente diferente. Mas percebemos que, de um modo geral, estes conceitos se referem, ora, a conteúdos, ou seja, o conteúdo do meu pensamento, os temas sobre os quais eu penso, mas que, noutras ocasiões, estes termos são usados referindo-se a processos, ao modo como eu penso. E, na realidade, a ideia de pensamento complexo tende a estar na literatura mais associada à herança do trabalho de Edgar Morin e àqueles que, de alguma maneira, seguem na sua senda, que trilham o seu trabalho, e mais associado à ideia de uma forma de pensar, um modo de pensar, e não apenas aos conteúdos do pensamento. Eu vou voltar a isto mais à frente, porque esta distinção entre o conteúdo e o processo vai ser importante para a definição que apresento de pensamento complexo. Não vou perder muito tempo nisto, porque não vou poder dar esse luxo. Enfim, aquilo que eu tenho vindo a fazer é, partindo dos contributos do Morin, procurar pensar como é que esta ideia de pensamento complexo pode ser operacionalizada, como é que ela pode ser investigada, como é que ela pode ser promovida. Não é? E este trabalho vai no cruzamento aqui de vários tipos de influências. Ele assenta numa ideia de uma ontologia relacional e de uma epistemologia relacional. A ideia de que nada existe fora do contexto de uma relação e que nada pode ser conhecido fora do contexto de uma relação. Não é? E estão aqui apenas algumas das grandes influências, se quiserem, teóricas no meu trabalho, nomeadamente o trabalho de Bateson, o trabalho de Varela, o trabalho de Morin, algumas influências aqui claramente da filosofia de processos e de uma ontologia relacional, algumas influências do pragmatismo, e algumas influências das ciências cognitivas e nomeadamente de abordagens complexas, por exemplo, ao pensamento criativo, e acima de tudo um desejo enorme de trabalhar para que as ciências da complexidade e para que a psicologia
que se interessa pela complexidade sejam, na realidade, elas próprias mais complexas. Enfim, eu vou falar a isto. Grande parte daquilo que eu vou apresentar está sintetizado num contributo recente, é um livro muito pequenino que explora os fundamentos teóricos desta abordagem de pensamento complexo e que eu posso depois partilhar no formato de e-book com quem tiver interesse. E neste pequeno contributo, antes de abordarmos a ideia de pensamento complexo, exploramos a ideia da complexidade em si, que é outro daqueles conceitos, daqueles palavrões que é muitas vezes abusado na literatura, de que toda a gente fala, mas que se calhar, na maior parte de nós, não sabe muitas vezes como definir. Eu não vou ter tempo para entrar neste tipo de debate, ou não vou conseguir avançar, mas queria apenas sublinhar que a proposta de pensamento complexo que eu apresento está assente na ideia de que a complexidade não é algo que defina o mundo, não é algo que defina um observador, mas é uma propriedade da relação entre um determinado observador e o seu ambiente e o mundo que dele emerge. Não é? É necessariamente uma propriedade relacional. Mas quando falo de complexidade, falamos naturalmente de um termo relativo, não há nada que seja complexo ou não complexo, algo é mais ou menos complexo do que algo mais na perspectiva de um determinado observador ou de um conjunto de observadores a partir de uma determinada posição, mas que quando pensamos em complexidade há um conjunto de atributos, se quiserem, em que eu penso, quando penso naquilo que é algo que é mais complexo. E eles passam pelo nível de diferenciação de uma determinada realidade, de integração, pela noção de recursividade e de formas de organização recursivas e depois pela noção de emergência, não é? Como propriedades essenciais. A ideia então de que, nas nossas formas de conhecimento, obviamente, e que, enfim, nós conhecemos naturalmente através dos nossos modos de organização e da nossa forma da maneira como nós existimos acoplados com o mundo que nos rodeia. O Varela definiu um conjunto de propriedades do observador e entre elas falou da capacidade de indicação, a capacidade de estabelecermos fronteiras, de traçarmos distinções, a capacidade para o tempo e a capacidade para a coordenação, a negociação. Eu não vou ter tempo de aprofundar isto, mas queria apenas referi-las como propriedades que se relacionam precisamente com a capacidade de acoplagem, com a capacidade natural de qualquer entidade viva de existir em relação com os outros e de se manter e de existir nesta matriz relacional. E quando falamos de capacidade para a acoplagem, falamos também dos contributos que cada entidade traz para a relação com o seu meio, para a relação com o outro. E é a este nível que eu vou situar a ideia de pensamento complexo, também como contributos para a acoplagem. Enfim, eu trouxe aqui uma série de esquemas que, dependendo do debate, podiam ou não depois ser interessante voltar, mas isto só para dizer que este esquema, no fundo, retrata a ideia de que o observador não é algo externo ao mundo, não é independente ao mundo, e que a complexidade no mundo coevolui com a complexidade dos observadores, não é? que o constituem e que são constituídos por ele simultaneamente, enfim. Mas voltamos a isto mais tarde. E não é apenas sublinhar a questão de que é na acoplagem e é nos processos de acoplagem de uma qualquer entidade, de um qualquer organismo vivo, de um qualquer ser humano com o mundo, que se criam diferenças e que se cria informação. A informação não existe lá fora, a informação é criada, é gerada através destes processos de acoplagem. E a informação aqui num sentido batesoniano, como a diferença que faz a diferença mínima que é reconhecida por uma qualquer entidade como diferença significativa. Isto está fora de ordem, peço desculpa. Falta-me aqui um diapositivo qualquer, mas eu vou passar à frente. Queria também sublinhar, e não vou ter tempo de explicar, de que a ideia de uma visão relacional da complexidade, de uma ontologia, de uma epistemologia relacional, resulta naturalmente uma visão relativa da complexidade, como eu disse. Não é? Embora eu fale dela em determinadas circunstâncias como se ela fosse absoluta, na realidade é apenas um maneirismo, enfim, uma expressão de conveniência, mas entre parênteses devem ler sempre como se algo fosse mais ou menos, como se fosse absoluto, mas na realidade é sempre relativo à posição de um observador, de um conjunto de observadores, de uma determinada realidade, enfim, é um conjunto de distinções.
Eu volto eventualmente aqui depois para podermos falar de complexidade relativa. Quando falamos de complexidade relativa, podemos comparar diferentes observadores, podemos comparar as construções que estes observadores fazem do mundo, eles próprios, através de diferentes momentos, e enfim, e cruzar estas diferentes dimensões. Mas há sempre aqui um posicionamento que é necessariamente relativo. Bom, isto para chegar à ideia a proposta de operacionalização de uma noção de pensamento complexo, em que o pensamento complexo é definido como uma forma uma forma particular de acoplagem, um modo de acoplagem entre um observador e o seu ambiente, inspirado naturalmente por uma visão relacional e pelos contributos de uma abordagem enativa. E enquanto processo, ou enquanto forma de acoplagem, o pensamento complexo resulta num conjunto de práticas que simultaneamente atendem, no sentido de que procuram descrever, explicar e antecipar, e ajustam-se à complexidade de uma parte do mundo. Ou seja, enquanto forma de pensamento, o pensamento complexo é capaz de reconhecer um conjunto de traços, de características que tenham sido identificadas como organizando aquilo que nós convencionamos chamar de sistemas complexos. Eu não vou perder muito tempo a falar sobre isto, mas... 5 minutos, Ana. Ok. Deste ponto de vista, se quiserem, a ideia de pensamento complexo, neste nível, não é muito diferente da ideia do complexity thinking. Estamos aqui ao nível dos conteúdos. A diferença é que a ideia de pensamento complexo é de um pensamento que não só atende a estas propriedades, mas que as desempenha. Que desempenham o mesmo tipo de propriedades que organizam muitos dos sistemas que nós hoje identificamos como sistemas complexos. Nesta acoplagem e a partir da prática destes processos vão sendo geradas diferenças, obviamente, na relação com o mundo. Diferenças que correspondem à informação do observador relativamente a si mesmo, a transformações nos seus estados internos, a diferenças sobre as visões que vão emergindo do mundo, as construções que este observador vai fazendo e negociando com outros e com os seus pares, e diferenças ou informação, se quiserem, sobre os modos de organização da própria relação e sobre as possibilidades de ação que ela comporta. Como resultado, o pensamento complexo, ou um pensamento mais complexo, é aquele que resulta num maior número, se quiserem, de descrições, de explicações, de previsões acerca de um sistema de interesse e, portanto, é capaz de gerar visões mais diferenciadas. É aquele que resulta em informação que, do ponto de vista pragmático, é significativo para que o observador consiga fazer contributos que aumentem a congruência da sua relação com o sistema-alvo, e é aquele que resulta numa maior variedade de possibilidades de ação neste mundo e na construção de interações que favoreçam uma coevolução positiva, e positivo aqui enquanto definido por o maior número possível de observadores críticos. Eu não vou ter tempo de explicar o que é que eu entendo por isto, enfim. Desculpem isto estar em inglês, mas esta é uma listagem de algumas das propriedades, então, que nós temos identificado ao nível da organização do pensamento, destes modos de acoplagem, na definição do pensamento complexo. Ou seja, cada uma destas propriedades, englobadas em um conjunto de dimensões, podem ser desempenhadas como forma de aumentarmos também a probabilidade de construirmos resultados complexos. E a ideia é que, tal como os sistemas ditos complexos, há, através da interação não linear das suas partes, a emergência de novos níveis de organização, que também ao nível do pensamento, a prática destas propriedades e a interação entre elas vai gerando novos níveis de informação, novos níveis de organização e ideias acerca de modos como nós podemos transformar a nossa relação com o sistema-alvo de interesse de maneira a conduzi-lo ou a gerir a mudança que vai acontecendo num sentido que seja considerado positivo por uma grande maioria de observadores críticos. Eu não vou ter tempo de descrever estas propriedades todas, deixo-vos aqui para que possam pensar sobre elas. Queria apenas sublinhar que é da interação entre estas propriedades, da maneira como eu faço a gestão dos meus modos de organização de pensamento, que pode, em determinada altura, resultar de saltos abdutivos. Saltos abdutivos correspondentes àquilo que eu chamo de pensamento complexo emergente ou de segunda ordem, que fazem com que haja, é aqui que a relação entra em jogo, se quiserem. É o momento em que a relação em que eu estou envolvida com o meu sistema-alvo de interesse me informa a mim sobre aquilo que é importante eu saber sobre esse sistema de interesse para poder facilitar a mudança ou o seu desenvolvimento ou para poder gerir, enfim,
os nossos modos de funcionamento façam resultados mais positivos. É quase como se é aquilo que me permite, na ausência de informação completa, o que seria impossível sobre o meu sistema de interesse, e na presença de condições de incerteza e de ambiguidade e de relatividade, agir de uma forma guiado pela ligação que pode mostrar-me mais sobre aquele sistema e, portanto, que me vai permitir aprender mais sobre ele, sobre mim e sobre a nossa relação e alargar as nossas possibilidades de ação. Só para terminar, e são só mais 2 minutos, Letícia, se me for permitido, só para dizer que este é um trabalho teórico, há aqui vários desafios teóricos que se colocam agora nas novas etapas de desenvolvimento do trabalho, nomeadamente ao nível da compreensão de como, eu vou passar aqui algo à frente porque não vou ter tempo, mas da compreensão de como podemos gerir a nossa performance, se quiserem, destas propriedades de pensamento, de modo a aumentar efetivamente a complexidade da nossa relação com os sistemas alvos de interesse e as possibilidades de ação. E, portanto, a questão não passa só por perceber que recursos, que instrumentos, que ferramentas é que nós podemos usar para entender melhor o mundo à nossa volta, mas que ferramentas é que usamos para construirmos uma relação com o mundo que abra novas possibilidades de ação. Queria apenas partilhar que algum deste trabalho está a ser testado, se quiserem, na prática, ao nível do desenvolvimento de guiões de apoio à conceptualização clínica de caso. Eu trabalho com profissionais que trabalham com famílias, que têm, por exemplo, entre outras coisas, que apoiar famílias em processos de mudança que são mandatados, famílias encaminhadas por tribunais ou por comissões de proteção da criança por motivos de negligência ou de abuso infantil, e em que nós temos que elaborar, enfim, previsões acerca das possibilidades de mudança daquela família para que se decida o futuro da criança. E, portanto, estamos a lidar com os processos de mudança da própria família. E aquilo que eu tenho vindo a desenvolver são guiões que procuram promover a complexidade do pensamento do profissional, na sua capacidade de atender à complexidade da família, e aqui a partir de um quadro teórico específico que foi desenvolvido da família como um sistema complexo, que eu não vou ter tempo de falar, mas que é outra das vertentes do meu trabalho, mas também pela prescrição de um processo de gestão da informação sobre a família e da gestão da relação com a família, que permita ou que facilita aos profissionais colocarem-se numa posição em que podem efetivamente elaborar hipóteses clínicas que depois guiem na facilitação dos processos de mudança da família. Enfim, há aqui uma série de desafios, quer teóricos, quer pragmáticos do trabalho, que eu não vou ter tempo de abordar, mas que deixo para discutirmos depois. Obrigada.